Fala moçada, estamos aí de volta gravando aquelas videoaulas para vocês. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora estamos de volta e hoje eu quero continuar falando com vocês de dinâmica das populações, as relações ecológicas e frisar alguns termos importantes na área da ecologia com vocês, certo? Primeiro, galera, o que é uma população biológica? Isso a gente está falando em termos da ecologia. Galera, uma população ela é formada por indivíduos da mesma espécie, eles vão conviver em um determinado local. Então, população biológica são formados por indivíduos da mesma espécie que convivem em um determinado local. O local onde a espécie vive, alimenta, se abriga, né? Ele é chamado de habitat. Então, cada espécie possui o seu habitat natural. E nós temos também a questão do nicho ecológico. Então, o habitat ocupado pela espécie, com a sua alimentação, os inimigos, o abrigo, a relação ecológica, isso tudo, o conjunto disso tudo, vai constituir o seu nicho ecológico, certo? Então, o nicho ecológico é onde a espécie vive, tendo a sua alimentação, as relações que pode vir a ter com a questão de disputa por território, por alimento, por parceiro. Então, tudo isso leva em consideração para falarmos de nicho ecológico, certo? Galera, em estudos populacionais, sempre deve se levar em consideração a questão da taxa de crescimento, a natalidade, a mortalidade, a taxa de emigração, que é a saída, né, de indivíduos daquele local, a taxa de imigração, que é a entrada de indivíduos, de organismos para aquela região. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, certo? Então, toda população, cada espécie vai apresentar um potencial biótico. O que é isso, professor? É o potencial que a espécie tem de crescimento, de crescer a sua população, mesmo tendo as dificuldades, as relações, a disputa por território, por parceiro, alimento, está exposto aí a interferências da natureza. Tudo isso deve ser levado em consideração para nós termos aí o seu potencial biótico, que é a capacidade teórica aí da população crescer, certo? A nossa espécie tem um potencial biótico muito grande, então a cada ano nós temos aí um aumento expansivo da população humana, né? A taxa de nascimento muito maior que a taxa de mortalidade, então o balanço ele vai sendo positivo, aliado às condições médicas que vão melhorando e a expectativa de vida também aumenta. Antigamente era muito comum pessoas morrerem com 40, 45 anos. Hoje no Brasil, a expectativa oficial está em torno de 75 a 80 anos. E a tendência é que isso aumente, certo? Já falando de relações ecológicas, nós temos também o conceito de comunidade ecológica. É onde populações de espécies diferentes vão conviver em uma mesma região. Populações de espécies diferentes que convivem em uma mesma região. Com isso, nós vamos ter as relações ecológicas. No vídeo passado que eu coloquei para vocês, falou um pouquinho disso, mas eu quero frisar, eu quero falar novamente sobre a questão das relações ecológicas. Interessante ressaltar que existem espécies que podem ser consideradas invasoras. São espécies nativas de uma região ou não, ou que podem ser introduzidos por seres humanos. Aqui em Aerópolis, certa vez, teve pessoas que começaram a tentar, né, comercializar o famoso escargot. E esse escargot, ele serve na culinária.
Só que não vendeu o tanto que se esperava. Vamos combinar que é um prato, né, que sim, a gente vê, não vai ser agradável aos nossos olhos e ao paladar. E esse escargot, ele foi jogado na natureza, espécie invasora. Ele encontrou o caramujo africano, houve, né, um cruzamento e aumentou demais a quantidade desses caramujos aqui em Nerópolis. Então, isso pode ser considerado um exemplo de espécie invasora, certo? Pessoal, na próxima aula eu vou recapitular com vocês. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 principais relações ecológicas que a gente vai trabalhar e dar exemplos um por um. Eu acho importante a gente, mais uma vez, falar sobre isso, certo? Então, para o vídeo não ficar extenso, aquele abraço, valeu e é nóis que é nóis!